12 bilhões de prejuízo, segundo a Polícia Federal. Um grande esquema envolvendo o mercado de Forex. Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui da série de golpes financeiros. O vídeo de hoje vai estar o print na tela da usuária Narayan, do canal Segunda Participação, né? Já estamos aí criando uma sociedade. E se você quiser também participar com temas, com sugestões, já tem bastante tema de sugestão anotado, mas vai passando aí porque cria uma fila, vai botando o seu junto. Deixa aí nos comentários. Curta também esse vídeo para que a gente possa produzir conteúdos cada vez melhores, para eu poder também receber o feedback de vocês. E também compartilhe com os amigos, com as amigas. Se inscreva no canal se não fez isso. E novamente, comente. Certo? Vamos embora pro vídeo. É importante deixar claro aqui, antes de ir para a história, que as informações que eu estou usando no vídeo vieram da Polícia Federal e da imprensa especializada que noticiou os inquéritos, todo o processo, todo o trâmite jurídico desse caso específico. Então não há opinião pessoal aqui envolvida na parte do caso, é claro. E sim, uma replicação da história. Se você diverge de alguma coisa que dita, pode comentar à vontade. É só manter a educação e entenda que eu estou apenas replicando algo que já foi noticiado. Mas a gente pode conversar à vontade, beleza? Então tá dado o recado. A Unique Forex é uma empresa que surgiu no Rio Grande do Sul, mais especificamente no Novo Hamburgo, lá por volta de 2013, como a gente pode confirmar pelo CNPJ da empresa. Ela ficou famosa por ofertar uma modalidade de investimentos com lucro garantido no mercado de bitcoins ou criptomoedas. Seus principais sócios são Leidmar Lopes, Alberi Pinheiro e Fernando Luzvarg. Esse primeiro, Leidmar, é o fundador da empresa e é algo que geralmente aparece mais nos noticiários. Antes de ir mais a fundo na história da Unique, é importante você entender o seguinte: a modalidade de Forex ou Forex, a pronúncia minha não é lá muito boa, é uma modalidade proibida no Brasil, ok? As pessoas às vezes até conseguem operar via IK Option ou essas ferramentas de trade, mas ela não é regulada no Brasil. Essas empresas, geralmente, as pessoas operam, são empresas estrangeiras. Então, a Unique Forex, ela operava irregularmente, desde o princípio. É importante a gente destacar isso, antes de falarmos qualquer coisa. Mesmo assim, esse é um mercado que movimenta milhões, ou até bilhões, no mundo inteiro. Porém, o risco é muito alto e não há retorno garantido. Por isso que ele não é regulado no Brasil. Não chega a ser uma proibição, mas também não há um amparo legal. Ela inicialmente se apresentava como uma empresa que opera no mercado de criptomoedas, realizando operações de investimento, de câmbio, mas logo ela começou a oferecer investimentos garantidos, segundo ela, no mercado de Forex, usando como principal moeda o Bitcoin. A promessa era você receber 100% de lucro em 6 meses. E também achei em alguns lugares a informação de que havia também oferta de lucros de até 3% ao dia. De qualquer forma, sendo um ou outro, são lucros absurdos, às vezes até acima do próprio Bitcoin. É impossível você prever a oscilação do Bitcoin a esse nível de garantir 100%. O Bitcoin sobe, dessas vezes até sobe até mais do que 100%, mas é impossível prever. Aí já deveria ter ligado o alerta de algumas pessoas. Além disso, ainda oferecia um bônus para quem trouxesse mais pessoas, para poder turbinar mais ainda a aplicação. Então o esquema também já mostrava que interesse em adquirir cada vez mais membros. Segundo a Polícia Federal, a empresa movimentou 28 bilhões de reais em 14 países diferentes. Sim, a empresa também estava envolvida num esquema de lavagem de dinheiro. Apesar da empresa ter surgido lá por 2013, foi em 2018 que a CVM bateu os olhos nela e declarou publicamente a companhia como irregular. Esse é o jeito da CVM dizer para você que ela está puxando a orelha daquela companhia. Ainda assim, a Unique continuou operando, ignorando completamente o aviso da CVM. No entanto, nesse período, o aviso da CVM foi o suficiente para assustar algumas pessoas. Então, começaram a haver saques. Em teoria, se a empresa é de investimento e ela obteve o lucro com o dinheiro dos investidores, os saques não deveriam fazer diferença, não tanta diferença assim nos cofres. Afinal, você está recebendo o retorno daquilo que foi aplicado. Porém, a empresa começou a ter dificuldade de fazer os pagamentos e algumas pessoas naquele ano já começaram a ter dificuldades para receber, o que indicava que a origem do dinheiro não era exatamente através de operações financeiras. Na verdade, o lucro nunca veio de fato das criptomoedas, mas sim da entrada de novos membros, ou seja, as pessoas que eram convidadas ou se atraíam pela Unique, elas entravam na empresa, pagavam o valor solicitado, investido, e o dinheiro desse pagamento é que era usado para pagar o lucro daqueles que estavam há mais tempo e vão fazendo o resgate. Então a empresa dependia sempre daquele fluxo de pessoas entrando para que pudesse pagar os restantes.
Nessa matemática, como nós já conhecemos, a empresa depende cada vez mais de um aumento de pessoas. O Brasil chegou a ter na casa de 1 milhão de investidores investindo pela Unique. Ela foi importante, ela teve destaque em muitos lugares, foi apresentada como uma empresa séria. Mas, como foi se descoberto depois, segundo a Polícia Federal, é um esquema de pirâmide. Não satisfeito em ser ignorado em 2018, em 2019, a CVM novamente fez um alerta contra a Unique, mas dessa vez o alerta veio acompanhado de um processo e também de uma multa. Foi só então que a Polícia Federal resolveu deflagrar uma operação que foi investigar a Unique. Os crimes investigados foram lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes que entraram no pacote ali, já que a empresa também tinha empresas secundárias que auxiliavam na operação, empresas fantasmas, empresas parceiras. Eles lavavam dinheiro para poder justificar certas origens. Afinal de contas, boa parte da operação era claramente ilegal. O próprio Forex é ilegal no Brasil. Enfim, com a deflagração da operação, a empresa deixou de operar, embora tenha ensaiado voltar com outro nome, e focando, em teoria, no mercado de educação. Porém, a Polícia Federal alegou que a empresa é uma pirâmide e impediu o reinício dela. E a conclusão disso tudo? Bem, não é tão feliz quanto você imagina. É mais um daqueles casos bem complicados que talvez leve muito tempo para talvez se resolver. Segundo a estimativa da Polícia Federal, a empresa deve 12 bilhões de reais aos investidores. Sim, muito dinheiro envolvido nessa história. Os sócios, um ano depois, foram soltos e estão respondendo em liberdade. E sobre devolver o dinheiro aos investidores, já que nenhum deles, repito, nenhum deles recebeu sequer um centavo de volta. Um dos sócios, o Leidmar, mandou eles... Bem, se eu usar a palavra aqui, o YouTube vai marcar esse vídeo. Então eu vou deixar o print na tela para você ver qual palavra ele usou para se referir aos investidores e sobre eles receberem o dinheiro de volta. Sim, meu amigo, na hora que eles querem seu dinheiro, são só sorrisos. Na hora que você pede seu resgate, é isso que acontece. Então fica aí mais uma lição do mercado financeiro e seus golpes. Se a promessa é boa demais para ser verdade, talvez ela realmente seja, né? Não existe almoço grátis. É isso aí, pessoal. Eu não vou encher o saco com lição de moral. Vocês sabem que se você quer entrar no investimento, estude antes. E para se proteger, entre apenas em casas que já são conhecidas, reconhecidas pela CVM. Nem sempre a fama da casa garante algo. A própria Unique chegou a ser famosa por um tempo. Então, tente ir em algo que está legalizado, que é permitido, que tem regulagem. Por quê? Porque eu sou moralmente correto, ando sempre certinho na lei? Eu espero que sim, mas não é por isso. É porque quando você pega um negócio legalizado, registrado, você tem a quem recorrer. Esquemas de pirâmide raramente devolve dinheiro, porque muitas vezes esse dinheiro já foi liquidado, já gastaram, compraram carro, viajaram para a Espanha, gastaram com bebidas e mulheres. A justiça pega o restante para pagar impostos, então dificilmente sobra dinheiro para as vítimas. Então tome muito cuidado com esses esquemas, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, que tenha nutrido aí vocês com mais uma história do mercado financeiro. Eu vou ficando por aqui, deixe suas sugestões e ideias aí nos comentários. Meu nome é Elias Ribeiro, muito obrigado por sua companhia. Eu fiz esse vídeo, tem algumas recomendações, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não fez isso. Um grande abraço.